amigos da Jovem Pan Online. Outro dia falei sobre vertigem postural benigna, que é a vertigem que ocorre quando a gente muda de posição. Já falei que é uma coisa tranquila, o tratamento é praticamente fisioterápico e está tudo em ordem. Agora eu vou falar de uma outra situação. Essa é mais específica e merece mais atenção, que é a pessoa está deitada e vai se levantar. Quer dizer, da posição deitada passa a posição em pé e tem uma tontura e uma sensação de desmaio. Às vezes ela tem que se equilibrar, tem que dar um tempinho e isso passa. Ou às vezes não consegue passar facilmente a ponto da pessoa ter que sentar ou até cair, como se estivesse perdendo os sentidos, e em seguida, quando não se machuca, isso volta ao normal. Aqui nós vamos misturar um pouquinho de medicina com física. Todos sabem que existe a famosa lei da gravidade. Quando tudo no planeta Terra, a gravidade puxa para baixo. Por isso que se eu solto esta caneta, ela cai, ela não fica parada. E os astronautas estão fora da nossa atmosfera, a caneta fica flutuando e você vê toda aquela brincadeira dentro dos foguetes da vida. Muito bem. Tudo que está no planeta Terra, a gravidade, que é uma força no centro da Terra, puxa para o chão. Inclusive o nosso sangue quando ficamos de pé. Então, existem situações que normalmente o ser humano, esse fantástico computador, essa máquina incrível chamada ser humano, quando ele fica de pé, que o sangue teoricamente tende a ir para baixo, então, pensando bem, ir para as pernas e para os pés, o ser humano tem mecanismos que movimentam os vasos de tal forma que o sangue continua circulando contra a lei da gravidade para chegar no nosso cérebro. Existem várias situações, algumas normais e outras patológicas, onde o sangue não consegue chegar de maneira adequada. Por isso que a gente chama de hipotensão, queda de pressão postural, por postura, por posição. Existem pessoas que têm isso desde criança, que são chamados vagotônicos, ou tal vaso vagal, que são situações que é quase que uma coisa constitucional da pessoa, em algumas situações, lugar muito fechado, ficar muito tempo de pé, lugar muito quente, situação de ansiedade, existe um estímulo de um nervo chamado vago e há uma queda de pressão e há uma bradicardia, uma diminuição da frequência cardíaca, que a pressão cai. Isso é uma coisa constitucional e que merece uma orientação adequada. Mas quem não é vagotônico, quem não tem esse problema vasovagal e começa a ter queda de pressão ao ficar em pé, tem que procurar o seu médico para entender o que é que está ocorrendo no seu organismo, algum problema circulatório, cerebral, hormonal. Tem um órgão chamado suprarrenal que produz hormônios, que exatamente para evitar a queda de pressão quando você fica de pé. Problemas renais, uma série de problemas que às vezes causam queda de pressão quando você fica de pé. Traduzindo, a hipotensão postural. Diabéticos têm muito isso. Pacientes com problemas neurológicos têm muito isso. Lógico, é uma longa conversa, não dá tempo aqui. O que eu digo é, sintoma clássico, está deitado, ficou em pé, tem tontura e sensação de desmaio, procure o seu médico, porque ele vai precisar fazer um diagnóstico adequado, uma origem adequada desse problema, para aí sim levar um tratamento adequado.